Me chamo Clodoaldo Tavares de Lima, sou discente do curso de Educação Especial na perspectiva da educação exclusiva, ligado à Universidade Federal do Oeste do Pará. Esse trabalho é baseado na obra O Social e o Cultural, na obra de Vygotsky, de Ángel Quino Cirgado, publicado no ano de 2020. O Social e o Cultural na obra de Vygotsky. Duas categorias teóricas são fundamentais para compreender a obra de Vygotsky, o social e o cultural. Vygotsky entendia a história de duas maneiras, o sentido genérico e o sentido restrito. O genérico, ele afirmava que a única ciência é a história. No sentido restrito, essa história é a história humana. Para ele, primeiramente, a história é dialética. A ciência histórica, ela é dialética, enquanto que a história humana, ela é o materialismo histórico, ou seja, aquilo que é construído pela humanidade. A singularidade da mente humana reside na união da evolução histórica da espécie e da história histórico-humana. A natureza do homem segundo Vygotsky. Para Vygotsky, o homem é uma pessoa social, um agregado de relações sociais encarnadas no indivíduo. Para Vygotsky, inverte a direção do vetor da relação indivíduo-sociedade. Não se pergunta como a criança se comporta no meio social, mas como o meio social age na criança para nela criar as funções superiores de origem e natureza sociais. Para Vygotsky, o desenvolvimento segue no sentido da conversão das relações sociais em funções mentais. Dando sequência, o conceito de social. O termo social é o que mais aparece na obra de Levi Vygotsky. Toda função psicológica foi anteriormente uma relação entre duas pessoas, ou seja, um acontecimento social. Tudo que é cultura é social. Nem tudo que é social é cultura, mas tudo que é cultura é social. O social é um fenômeno mais antigo do que a cultura, existindo como sociabilidade biológica. A sociabilidade humana não é meramente dada pela natureza. Ela é assumida e concretizada pelo homem, tornando-se uma produção cultural. O social humano deve ser explicado por princípios históricos, não apenas naturais ou biológicos. As relações sociais definem a natureza das funções mentais superiores, que são a natureza humana do homem. Elas constituem a totalidade das relações sociais transferidas à esfera interna e tornadas funções da personalidade e formas de sua estrutura. Dando sequência, o conceito de cultural para Vygotsky. Vygotsky definiu cultura como um produto. Vygotsky definiu cultura como um produto ao mesmo tempo da vida social e da vida social do homem. Isso abrange a totalidade das produções humanas, técnicas, artísticas, científicas, tradições, instituições e práticas sociais. Tudo que é obra do homem em contraposição ao que é dado pela natureza. A natureza da cultura está relacionada com um caráter duplamente instrumental, técnico e simbólico da atividade humana. O social e o simbólico, a mediação semiótica. Um signo ou símbolo, independentemente do organismo, como no caso do instrumento. A emergência da atividade simbólica constitui o ponto de passagem do plano natural para o plano cultural. Os signos, diferentemente dos instrumentos, agem não sobre as coisas, mas sobre as pessoas. A mediação técnica transforma a natureza e a mediação semiótica confere significação às novas formas.
A história humana envolve uma dupla mediação, tanto técnica como semiótica. O signo tem uma estrutura triádica, baseada em Peirce, como uma materialidade X, onde uma materialidade X representa algo Y sobre um aspecto específico Z, o interpretante. A propriedade fundamental do signo é a reversibilidade. Ela significa tanto para quem o recebe, quanto para quem o emite, operando no campo da consciência. A significação é o que confere ao social sua condição humana, fazendo da sociabilidade uma convivência regida por leis históricas. A palavra do outro é um mecanismo de mediação semiótica que possibilita a conversão das relações sociais em funções do indivíduo. O que é internalizado é a significação das relações, não as relações materiais em si. A conversão implica uma mudança de estado, do mundo público para o privado, e uma mudança de sentido, ressignificação, não sendo um processo automático, mas exigindo a atividade do sujeito. O social e as funções superiores. As funções superiores são relações internalizadas de uma ordem social. Mesmo transformadas em processos mentais, elas permanecem quase sociais. Vygotsky enfatizava o papel essencial do outro na constituição cultural do homem. Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. O desenvolvimento cultural passa por 3 estágios: em si, para os outros, para si. Em si, dado natural, biológico, para os outros, adquire significação para a coletividade, momento histórico da cultura, e para si, a significação atribuída pelos outros torna-se significativa para o indivíduo singular. O que se internaliza das relações sociais são as funções dessas relações, que se tornam funções superiores do indivíduo. As funções psicológicas são a projeção na esfera privada da pessoa, do drama das relações sociais e que cada um está inserido. O conceito de homo duplex é central. O indivíduo desempenha a função de eu e de outro da relação. Em toda função existe um eu e um mim. A dinâmica da personalidade é um drama, um confronto de sistemas e contradições. A exemplo, dever, afeto, paixão, controle, entre outros. A personalidade social da pessoa é o operador da complexa rede de conexões nervosas constituindo-se a partir do social. Uma pessoa é um membro de um grupo específico, uma unidade social definida, um ser em si, para os outros, para si mesmo. As referências desse trabalho é de Sirgado, Ângelo Pinto Sirgado, em O Social e o Cultural da obra de Vygotsky, publicado em julho de 2000, nas páginas 45 e 78 da revista Educação e Saúde. As imagens contidas nessa apresentação estão nesse referido site. A todos o meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.